Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. O vídeo de hoje é o tão esperado 50, não é os 50 tons de cinza, é os 50 fatos sobre mim. Eu acho meio sem graça falar as coisas, né, da minha pessoa, mas vamos lá. O pessoal que insistiu, tal, então eu tô fazendo. Quem tiver dúvida depois não precisa perguntar, para aí mesmo. Quando eu era jovem, eu andava muito de moto. Não, eu era motoqueira mesmo. Eu morava no interior, então a gente andava de mobilete, pegava mobilete, moto dos irmãos mais velhos, das amigas, e fazia uma bagunça na rua. E eu sempre fui apaixonada por moto. Eu era motoqueira mesmo. Pra mim só existia moto na face da terra. Odiava carro. Tipo aquela coisa cabelos ao vento. Fui morar sozinha com 19 anos, que foi quando eu vim de Bauru pra São Paulo pra fazer faculdade, que meu pai me obrigou, porque eu acho que eu aprontava muito lá, e a cidade era pequena. Então acho que melhor tirar essa menina daqui. Não, é que assim, tinha isso também, mas é que eu não tinha muito o que fazer lá. Então ele falou, vai estudar, né, queridinha, vai pra lá, porque lá eu fico te olhando. Que também ele ia e vinha, bom, enfim. Eram duas cidades, então, São Paulo e Bauru, e eu ficava nesse transcetê. Quando eu era pequena mesmo, meu apelido era Bambam. Sabe? É porque agora acho que não vai ter mais aquele desenho dos Flintstones, que era da minha época, gente. Esse desenho tinha o Bambam e a Pedrita. O Bambam era aquele bem, tipo, cego, que só ficava com o negócio batendo e quebrando tudo. O bebê. E eu era assim, eu sempre fui meio desastrada e fortinha. Então, eu sou magrinha, mas eu sou meio forte mesmo. Então, eu ia fechar a porta, atravessava a mão e cortava com um vidro. Eu ia pegar um negócio, uma tampa de negócio, quebrava. Eu era a rainha de quebrar as coisas. Então, eu era apelidada de Bambam. Fiz faculdade de turismo. Por quê? Na Embi Morumbi, porque eu achava que eu gostava de viajar. Então, logo na minha cabeça, né? A faculdade era de turismo, porque o meu pai achava que eu ia fazer hotelaria na Suíça, olha que chique. No fim, não fiz nada disso, né? E nunca trabalhei com turismo. Eu fiz só o estágio na Estela Barros e depois fui direto pro mercado Mundo Mix, que foi ótimo, fiquei 10 anos por lá. Organizando foi o máximo. Minha comida preferida, embora não pareça, é um desdobramento do que eu mais amo do meu dia a dia, que é o arroz feijão. Eu amo arroz feijão num grau que eu não posso viver sem, e amo feijoada. Se falar todo mundo fala assim, duvido, você não come. Não, eu como quando... É que vocês nunca me viram comer feijoada. Se for salada, não tem graça. Assim, no dia a dia eu sou certinha, mas eu não posso ficar 2 dias seguidos sem arroz feijão. Eu preciso, é necessário. E não é arroz integral, gente. Tem que ser arroz branco, porque é o branco que, né, que tem aquele cheirinho delícia e tudo mais. Já puxando, que é um plus desse, que é um sub... Eu amo cozinhar. Pra mim, a cozinha é terapia. Quando eu tô na cozinha, eu não gosto que ninguém pique, descasque, faça nada e nem fique do meu lado. Eu gosto de ficar curtindo sozinha e cozinhando junto. Por isso que eu considero a minha feijoada a melhor do planeta Terra. Já que eu amo tanto, eu aprendi a fazer direito. Mas eu já fazia comida desde novinha, desde quando eu morava sozinha. Amo. Eu tô rindo porque a gente fez uma lista agora que eu tô relendo a lista. Eu fiz natação dos 12 aos 18 anos, que eu acho que as únicas 3 estrias que eu tenho de cada lado da perna são em função da natação, que eu treinava pesado, o treinador era bem bravo, e aí a gente competia, então assim, era um estresse, saía da piscina cheia de cloro, não passava creme, não passava nada, né, 12 anos você nem pensa, e ia embora com aquele cheiro de sauna, né, porque você sai assim uma coisa. Mas enfim, foi uma coisa que mudou meu corpo. As minhas costas largas, cintura. Eu já tinha cinturinha desde pequena, mas pras costas foi maravilhoso. Essa é ótima, vocês vão vibrar agora. Quando eu era pequena não, meio adolescente também, eu tomava banho de enxurrada. Se é que vocês sabem o que é isso, bebês. Enxurrada, antigamente, hoje se eu fizer isso... Não façam isso em casa, porque hoje você vai parar no hospital, com leptospirose, assim, é horrível, não dá. Mas eu morava no interior, tal, então assim, quando chovia mesmo, assim, torrencial, aquelas coisas de chuva de verão, uma amiga ligava pra outra, assim, vamos sair, vamos tomar banho de chuva. Só que o banho de chuva, saía todo mundo pra andar na chuva, assim, pura e simplesmente, olha que delícia. E aí, quando vinha aquela enxurrada, né, normalmente na calçada, que a chuva era muito pesada, a gente se jogava e ia.
Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que hoje em dia não existe. Antigamente a água, sei lá se também era limpa ou não, mas era assim, razoavelmente limpa. Então a gente ia, era uma delícia, brincava pra caramba, ninguém ficava doente, ninguém tinha hepatite, nada disso, enfim. Isso tudo em Bauru, tá, gente? Não era São Paulo, por favor. Eu tenho uma irmã, 8 anos mais nova que eu, que é cantora. Ela tem uma voz maravilhosa. Todo mundo fala, vocês têm a mesma voz, por que você não canta? Porque, sei lá, gente, sei lá, uma foi cantar, a outra não foi. Mas é muito engraçado quem escuta ela falando, minha mãe ou eu, é quase tudo a mesma voz. Ela é cantora e tem uma voz linda. Ela ficou super conhecida por fazer cover maravilhoso da Amy Winehouse. E é casada com um ator que faz David Bowie. Então é uma dupla maravilhosa. Vocês devem ter visto vários shows deles por aí. Quando eu era pequena, eu adorava subir em pé de manga e pé de jabuticaba. Eu lembro que a gente pegava, isso no interior também, quando a gente ia pro sítio de uma amiga minha que tinha pé de jabuticaba, a gente subia com travesseiro e deitava lá em cima, porque o pé da jabuticaba é cheio de... Era muito delicioso. Quando eu já era tipo 12, 13, eu adorava fazer guerra de mamona, porque a gente saía também pra rua. Sempre assim, no interior você chegava da escola, pegava uma, ligava pra outra e tchau, ia pra rua. Só voltava pra tomar banho 6 horas da tarde. A vida era assim. Por isso que eu não me conformo as crianças de hoje. E aí a gente ia andar pro meio do nada, assim. E às vezes chegava em terreno baldio e tudo e ficava fazendo guerra de mamona. Era horrível, porque aquilo doía feito cão. Mas a gente adorava brincar. Minha mãe falava que quando eu lembro disso, mas eu não lembrava a minha idade. Quando eu tinha 5, 6 anos, passava a fanfarra da escola na frente da minha casa. E aí eu sempre gostava de batucar, de tocar instrumento. E aí eu tinha tipo um bumbinho, né? E aí minha mãe deixava, olha que doidinha, mas na época podia, hoje nem pensar. Eu saía com a fanfarra e eles me prometiam trazer de volta. Eu andava do lado da fanfarra, junto com o meu bumbo, fazia todo o circuito que eles ensaiavam pro dia do 7 de setembro, e eu ia atrás, junto lá, e depois eles me devolviam na minha casa. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, gente, eu lembro disso. Eu não gosto de futebol, mas eu amava jogar futebol, amava, de verdade, tipo, de levar bronca do meu pai e falar assim, se eu te pegar de novo aí, eu vou te bater, e eu nunca apanhei na minha vida. Sei fazer embaixadinha, gente. Eu sei fazer embaixadinha e faço muito bem. Outro dia eu liberei, aí meus filhos viram, ficaram chocados. Mas enfim, passou, tá? Assim, mas eu não posso ver uma bola, que eu fico bem, assim, tipo, animadinha. Aí, outro fato, minha mãe me deixava na aula de balé, na época que a gente morou aqui em São Paulo, fazer balé na Joyce, e ela jurava que eu gostava de balé, e toda criança fazia balé, então por que não a Fabiola não fazer balé? Só que eu fugia, ela me deixava na aula de balé, eu saía da minha sala e ficava esperando, olhando pelo vidro, a aula de jazz dos adultos. E aí, o professor gostava tanto de mim que ele me chamava, então eu ficava fazendo a aula dos adultos de jazz, detalhe, e fugia da aula que eu achava muito chato, aquela coisa de balé clássico. Outro fato, mas que eu gosto de dança até hoje e continuo fazendo. Hoje eu faço no Anacan e não é jazz. Música. Eu gosto de todos os tipos de música, eu sou super eclética, só não gosto de sertanejo e axé, que eu não gosto mesmo, não gosto de jeito nenhum. Já tentei pelos meus amigos, mas não rola. Mas eu adoro samba de raiz, eu preciso confessar. Porque eu cresci escutando Maria Alcina, Chico Buarque, Ópera do Malandro e Elis Regina e um monte de coisa. E eu adorava meio batucar, minha mãe, quer dizer, eu cresci assim, então eu adoro um samba de raiz, samba mesmo. Quando eu tinha 17, 18, minha mãe queria assim, eu ficava muito sem fazer nada, né? Adolescente. Aí minha mãe me enchia o saco que eu queria, começou a me regular as coisas e não sei o que pra eu trabalhar. Aí ela pediu pra uma amiga dela me enfiar numa loja, o filho tinha uma loja super legal de sapato e tudo mais, e foi meu primeiro emprego. Aí eu fui trabalhar e cuidar dessa loja, mas já com 17. Cheguei lá, bom, no segundo dia não precisa explicar que eu tava arrumando a prateleira inteira da loja, assim, tipo, tava tudo em ordem, acho que foi a melhor
pessoa que ele teve pra cuidar daquilo. Porque organizei a loja inteira desse cara, era super bacana e foi meu primeiro emprego. Um fato é que eu amo a Ásia e eu viajaria, se eu fosse optar por assim, todo final de ano viajar pra Ásia. É um lugar que eu amei conhecer e conheci nenhum pedacinho de nada, mas eu amaria voltar pra lá todo ano, que é um lugar bem bacana. Pena que é muito longe. Falo 2 línguas, inglês e português, e arrasto no francês. Entendo e falo um pouquinho, tá? Mas bem pouquinho. Uma coisa muito importante, outro fato, que eu já caí de moto, fiz um acidente muito feio, que é a cicatriz que eu tenho na perna, com 16 anos, dirigindo sem carta. Gente, eu era tão abusada que eu fui tirar carta de moto. E o cara, como eu sou da cidade pequena, ele me viu indo tirar carta de moto. E chegou na hora da prova, ele chegou e falou assim, você tá fazendo o que aqui? Que eu vi sua moto lá. Já mandei lá, vai guinchar sua moto e você não vai fazer agora. Porque eu queria fazer tudo direitinho, pra a minha carta sair quando eu fizer 18 anos, exatamente. Mas não deu certo porque ele me barrou. É muita cara de pau, né? É o fim da picada, gente. Eu fico lembrando. Não gosto de doce, mas eu morro por bolo gelado de coco embrulhado no alumínio, molhadinho, delícia, geladinho. Adoro. Vocês viram que é mais simples do que vocês imaginam, né? Amo coxinha, isso é um fato mesmo. Daquelas crocantes maravilhosas, de frango, não tem essa de catupiry, disso, daquilo, não, é básico. Adoro carro esporte, amo carro esporte, mas eu não gosto de Porsche. Não rola Porsche comigo. Então, assim, eu adoro carro esporte, carro grande, carro tipo dessas caminhonetes, mas eu não gosto. Eu não vou falar marca aqui, porque senão você fala, ai, também, né, nenenina, nana. Quem quiser pergunta que eu respondo. Odeio loja de decoração. Eu não gosto, eu não tenho paciência, não tenho nada, assim, tipo, me chama pra esse tipo de passeio, eu quero morrer. Outro fato, morro de medo de barata. Morro. Sou do tipo de... Ninguém vai me ver correr por nada, nem aranha. Agora, barata ferrou. Eu saio voando. Com 10 anos eu ganhei um cavalo chamado Pepe Legal. Quer dizer, eu ganhei o cavalo do meu pai, porque a gente tinha uma fazenda e eu não tava nem aí, gente. Não tive aula, não tive nada. Era lá, sobe lá e vai, querida. Segura. E era assim que a gente aprendia. E eu dei o nome dele de Pepe Legal, eu adorava. Eu aprendi a andar de bicicleta sozinha. Como? Me joguei de uma rampa. Tipo assim, minha mãe não tava disponível no momento e eu queria tirar a rodinha, encanei na hora, tirei a rodinha e foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta. Me jogando de uma rampa sozinha, tipo, no meio da rua, gente. Olha que louca. Mas foi ótimo, caí, tudo, levantei e aprendi. Minha mãe chegou, já tava andando no quarteirão. Linda. Minha mãe me levou pra cortar o cabelo quando eu tinha 12 anos, porque eu não cuidava e eu só dava ataques histéricos porque ela prendia o rabo de cavalo. Tipo, eu ficava com aquele olho até assim. E ela me levou, chega desse negócio, chega e cortou. Falou, corta Joãozinho agora. Achou que fosse dar castigo, né? Mas eu amei e desde os 12 eu não tenho cabelo comprido, eu não sei o que é isso. Eu não sei meu rosto de cabelo longo. O que eu não como de jeito nenhum. De jeito nenhum. Bochecha, orelha, língua, essas coisas eu não como de jeito nenhum. Outro fato. Sou canhota. E eu lembro que quando eu não gostava da professora, quando eu era pequena, eu falava pra minha mãe que ela tinha me obrigado. Uma vez uma professora chegou e falou, por que você não tenta com essa, querida? E eu falei pra minha mãe que ela me obrigou a escrever com a direita, porque eu achei aquilo absurdo. No fim, bom, sou canhota, mas se eu for chutar uma bola, eu chuto com a direita, gente. É engraçado, então, sei lá. Quando eu era pequena, eu tinha o cabelo enroladinho, que minha mãe tem cabelo enrolado, minha irmã também. Só que depois foi alisando e minha avó, quando eu tinha uns 10, ela fez permanente, achando que ele fosse enrolar de novo. E ele, hoje em dia, é liso. Liso não, ele é ajeitado, ele é bem grosso, mas ele não é enrolado. Amo tomar sol, amo, não adianta falar que, tipo, essa vai a lenda, volta a lenda, aí não pode até tal hora, depois falam que a vitamina D não absorve até tal hora, enfim, eu tomo muito sol, mas me protejo onde tem que proteger e amo, não vou conseguir viver sem, vou ser aquelas velhinhas bem enrugadinhas, mas não tem outro jeito. Gosto de me maquiar sozinha. Isso é outro fato. Corto cabelo na barbearia, prefiro hoje em dia. Já cortei bastante em cabeleireiro, mas era sempre... Eu queria cabelo diferente, corte diferente, desfiado. E aí até que eu me achei em barbearia e fiquei. E gosto de barbeiro que corta das antigas, que corta na tesoura. Que vai fazendo assim na tesoura, que é muito difícil. A maioria corta com máquina. Eu não gosto, que cresce diferente. O na tesoura, ele cresce totalmente assentado. É outro corte.
Sou a rainha da planilha, gente. Eu adoro uma planilha, eu adoro organizar tudo e tudo dá certo. Eu gosto de visualizar o todo, enfim. Excel, te amo. Meu primeiro cachorro da vida se chamava Companheiro, porque eu tava passeando de carrinho, isso meu pai contou, né? Eu tava passeando de carrinho, toda vez que saía, eu levava um cachorro pra dentro de casa. Na verdade, esse foi o que eu levei quando eu tava no carrinho e foi puxando até ele chegar em casa e ele cresceu comigo. Casei com 30 anos, gente. Tenho 2 filhos, como vocês sabem. Só casei uma vez. E vai ser o último, espero. Amo ficar descalço em casa. Quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato. Eu não consigo ficar dentro de casa com sapato. É uma coisa que não é porque eu sou... Ai, tem que tirar o sapato, que os germes de fora. Não, é porque eu gosto de tirar o sapato. Eu gosto de ficar descalço. Eu odeio areia de praia. Quem me conhece sabe que desde pequena o único lugar que eu não piso descalço, piso na grama, em qualquer lugar. Areia, eu morro. Eu nunca brinquei em tanque de areia. Eu nunca pisei em areia. Eu odeio. Eu entro de chinelo. Eu chego no meu negócio, eu tiro o chinelo. Se alguém pisar no meu dedão com areia, eu morro, porque eu já acho que entrou areia. Eu odeio areia. Pra mim, a praia perfeita é aquela do deck, que vai até o mar, aí eu mergulho, volto. E se o pé estiver molhado, ok. Se for areia grossa, ok. Areia fina não rola comigo, tipo farinha. Tenho mania de combinar pijama. Eu não consigo ficar com pijama diferente. Tipo, tem que ser um conjunto. Se não for o conjunto, a calça tem que combinar com a blusa. E é um problema. Eu não uso nada rosinha, tá, gente? Tipo, a minha linha de pijama é tipo cinza. Acho que preto não se pode dormir nem de preto nem de azul marinho. Minha mãe me falava isso quando eu era pequena. E eu fiquei com isso até hoje. Não pode cor escura. Então... cinza é a minha cor preferida, mas tem que estar combinandinho. Eu amo dirigir, amo. Adoro dirigir, desde pequena, adorava carro de marcha, agora dirijo automático, que ninguém nem tem marcha mais, né? Mas adoro, sei super fazer manobra. Minha música preferida é aquela Your Song, do Elton John. Quando eu era pequena, eu não gostava de brincar de boneca. O que eu gostava? Do Falcon. Por quê? Porque eu não tinha o Falcon e eu achava um absurdo, porque as Barbies vinham com os vestidos, não sei o que, dava um puta trabalho pra ficar vestindo aquela não posso falar palavrão. E aí meus primos iam brincar comigo e o Falcon era muito mais interessante, porque o Falcon, ele tinha o colete, ele tinha o negocinho da água, ele tinha a espada, tinha 300 mil facas, e a Barbie só tinha o vestido sapato, e ele tinha objetos, eu ficava enlouquecida com aquilo. Então eu achava um absurdo que eles tinham o Falcon e eu tinha a Barbie. Então eu não brincava de Barbie, eu ia com eles brincar de Falcon. Amava. Eu colecionava Playmobil. E eu tenho uma coleção gigante, por causa dos objetos. Eu já gostava de brincar de casinha, acho, né? Minha avó não deixava usar Havaiana. Gente, eu nunca usei Havaiana quando eu era pequena. As minhas amigas todas usavam Havaiana. Eu não podia usar Havaiana porque ela falava que separava o dedo do dedão pro outro dedo, lá pro segundo. E que ficava um buraco. Não tem nada a ver, que eu vi que é uma formação do dedo mesmo. Meu dedo não é tão juntinho, eu não usava Havaiana. Ela não deixava, não permitia. Eu andava de sapato, de meinha, de não sei o quê. E ela comprava aquele sapato da Tod's, que é uma marca que tem desde... quando eu conheço por gente que é de sapato, então era de verniz redondinho, boneca com aquele negocinho no tornozelo. Quando eu era pequena eu gostava tanto de música que meus amigos chamavam pra ir pra casa do outro, eu ia com uma vitrola, tinha uma vitrolinha da Philips que encaixava a caixa na vitrola. Acho que os jovens que estão assistindo não sabem nem que é vitrola, né, querido? Então, dá um Google que vocês vão ver. Quem é novinho aí que tá vendo. Então, ela encaixava, aí você abria, virava a caixa de som e punha o disquinho lá e eu levava, a gente ficava dançando. Eu já era da pá virada desde pequena, já. Depois eu cresci e ia pro boate com os meus amigos. Meu apelido no trabalho, depois de adulta, era Sargento. Não sei por quê. Não, era sargento, mas era de uma forma carinhosa, assim, porque no final tudo tava certo, né? Então daí quando se chama de sargento, daí tu não reclama, depois dá certo, ai, nossa, obrigada, nossa, aprendi tanto, né? Aquele papinho furado, de peso da consciência. Aprendi a nadar quando me jogaram na piscina. A gente ia pro clube, pra hípica lá, né, da minha cidade, de Bauru. Todo final de semana a gente ia. Então os pais ficavam sempre lá, tomando cervejinha, comendo petisco, tarará. E os filhos ficavam brincando. E aí tinha uns sacanas imbecis que me jogaram no fundo uma vez. Nunca fumei cigarro e odeio o cheiro. Odeio o cheiro de cigarro. Não posso pensar. Porque as pessoas olham pra minha cara assim, cabelo descolorido. Ai, que como moderna. Nossa, sempre me pedem. Ai, tem isqueiro.
Aí vamos fumar um cigarrinho. A gente fuma pra onde? Tipo, não tem, querida, não rola isso comigo. Não gosto de cigarro mesmo. Não parece, mas sou tímida. Eu sempre tinha trauma daquelas apresentações da escola, apresentação que minha mãe sempre me inscrevia, eu odiava, viu, mãe? Eu lembro até hoje do teatro, que eu ficava morrendo de vergonha, eu travava, era uma coisa assim, eu sempre odiei. Por causa disso, eu nunca me imaginei gravando aqui pra vocês no YouTube. Nunca imaginei que eu pudesse estar fazendo vídeo. Eu não sei como aconteceu isso. Graças ao Alan, né? Que cheguei, eu falava que não ia gravar, que eu ia fazer só o site, que imagina, nem pensar, gravar vídeo. Aí um belo dia eu tava atacada, eu falei, Alan, liga esse negócio aí, vamos aí, vamos fazer, vai. Tem que estar assim, gente, tem que estar inspirado. Aí você vê que ninguém te mordeu, que não aconteceu nada, que não... E daí foi fluindo. Então eu tô aqui pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, curte, comenta aqui, se inscreve, faz tudo. É óbvio que não vão estar lá. Essa matéria não vai estar lá, porque esse vídeo vai ser deletado no segundo dia. Brincadeira. Mas quem quiser entrar no site é o www.hipnotique.com.br ou no Instagram, que é o @hipnotique, ou @Fabiola Cassim. Um beijo, tchau!